Amados, hoje nós estamos dando continuidade a esse tempo em que nós estamos falando sobre seitas, heresias, influências imperceptíveis que adentraram a igreja do Senhor ao longo do tempo, sobre alertas, sobre aquilo que é necessário aprendermos, entendermos para poder então nos prevenir das astutas ciladas do diabo. Na semana passada nós estávamos falando sobre os anticristos. Falamos sobre o engano manifestado, principalmente já no nosso tempo, é notório ver e perceber quanto o inimigo tem trabalhado para ludibriar, enganar, seduzir os homens, levando à corrupção. E é muito evidente e claro, amados, que a estratégia do diabo não é fazer um circo fora do jardim do Éden para tentar nos levar para fora. Porque o limite do jardim do Éden é um limite muito claro de que, após ele, a vontade de Deus não reina. Então nós sabemos muito claramente, amados, que depois destas portas, o mundo é notório, é claro para nós que tudo que há no mundo, a corrupção que existe no mundo, é um efeito da vontade do diabo para com as nossas vidas. Então é muito fácil saber que tudo que está lá fora não é da vontade de Deus. De tudo que está acontecendo fora do jardim do Éden, não está sobre o domínio pleno e completo do Senhor. E uma estratégia que sempre deu certo desde o jardim do Éden e continua a dar certo, é que o inimigo não combate a igreja do Senhor lá fora, mas ele tem prevalecido e destruído a igreja de dentro para fora. Foi assim que ele venceu no Éden. Não foi fora do Éden, foi dentro do Éden. Porque esta liberdade lhe é permitida por Deus. Ele pode entrar, ele pode investir, ele pode bramar como um leão, mas ele só pode tocar naqueles que dão legalidade a ele. E a igreja por muito tempo tem dado legalidade em diversas áreas. Foi desta maneira que a idolatria entrou na igreja. Foi desta maneira que muitas culturas, como o legalismo judaico, também entrou dentro da igreja. Aonde está muito enraizado no coração do cristão que a salvação é por mérito e não por graça. O cristão não consegue separar a legalidade, você ser merecedor da salvação. Se você parar e pensar quem são as pessoas que você tem plena convicção hoje, você pode estar enganado, mas se você tivesse que dar alguns nomes, quem seriam as pessoas que estariam herdando a vida eterna segundo o seu conceito? Sem sombra de dúvida, a sua conclusão de que estas pessoas estariam indo para o céu, porque você tem muitos testemunhos para falar, porque ele faz isto, porque ele é dedicado à obra de Deus, porque ele faz isso, porque ele conhece muito a Bíblia. Você percebe como o legalismo judaico, que é o mérito, receber pelo mérito, é muito difícil de nós separarmos. Porque a palavra de Deus vem nos ensinar que existem pessoas, e vão acontecer ainda situações como essas, que vão ser salvos sem ter uma obra a apresentar ao Senhor. Pois não deu tempo. Pois foram alcançadas de forma, amados, milagrosa, repentina. Então essas culturas, essas influências, elas estão tão enraizadas nos nossos corações, que fica muito difícil de separar. E com elas vem o engano. E hoje nós vamos falar sobre um engano muito sério e preocupante. Tudo que nós vamos ler, de preferência, estará na Bíblia. Então, abra a tua Bíblia, na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos lá em Tessalônicos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nicolas, pode subir um pouquinho? Primeiro. Subir. Ótimo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós vamos falar em especial do anticristo. Não os anticristos, mas o principal. Aquele que ainda não se manifestou, ele há de se manifestar um dia.
2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Do que Paulo está falando aqui? Acerca da volta de Jesus. Quero falar com vocês acerca da volta de Jesus, do dia em que nós vamos nos encontrar com Ele, nos reunir com Ele. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Presta atenção, não se mexa daquilo que você já aprendeu, não aceite nenhuma outra opinião diferente do que você já aprendeu. Presta atenção, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele está olhando para os irmãos e falando assim: por que vocês estão preocupados com a volta de Cristo? Por que vocês estão tão perturbados? O que vocês estão ouvindo? Quem está ensinando para vocês algo que está fazendo mudar o ânimo de vocês? Vocês aprenderam algo e não podem se mover daquilo que vocês aprenderam. Por que vocês estão perturbados se não é tempo de ficar preocupado com isso? Por que estão preocupados com o anticristo se ainda não é tempo da manifestação dele? Por quê? Qual a razão? É isso que ele está falando. Como muitas pessoas estão preocupadas. E existe uma lógica no ensino bíblico que nós vamos ver aqui. Amados, não importa o que você aprendeu, desde que tenha contexto bíblico, nós vamos debater. Nós vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Agora olha o que ele fala. Então vamos recordar o que ele ensinou. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está falando? Por que vocês estão preocupados com a vinda de Cristo? Se antes da vinda de Cristo existe um ponto, um marco importantíssimo que precede a vinda de Cristo. Assim como João Batista era o sinal de que Cristo estava vindo para iniciar o seu ministério, o anticristo vai ser um sinal que vai vir um pouco antes da volta de Cristo. É isso que ele está falando? Então por que você está preocupado com o segundo acontecimento se o primeiro ainda não foi manifesto? Por que eu estou falando isso? Porque desde a grande influência do cristianismo vindo dos Estados Unidos para com o Brasil, criou-se uma cultura, principalmente por estes homens que movimentaram a manifestação da palavra para cá, doutrinária, não os missionários. Aqueles que vieram instituir suas igrejas com nome reconhecido no mundo inteiro e as suas doutrinas. Estes homens, que não cabe aqui falar o nome destes homens, vieram trazendo uma cultura também sobre a volta de Cristo que está enraizada na cabeça de muitas pessoas, mas não existe nenhum contexto bíblico, nenhum versículo, nenhuma passagem que fala sobre isso. E talvez você não saiba, mas para muitas pessoas a vinda de Cristo será desta maneira: ele vai vir e a sua igreja vai ser arrebatada e levada. Essa palavra existe só uma vez na Bíblia e não é nesse contexto. Ele vai vir e levar a sua igreja. E aí vão ficar deixados para trás, lembra do filme? Vão ficar um povo deixado para trás. E aí esse povo então vai falar assim: não acredito, perdemos a nossa oportunidade. As 5 virgens loucas, então vamos correr atrás do nosso azeite. Mas agora você ainda terá uma nova chance de subir para o céu, mas você vai sofrer e vai pagar com a sua vida, porque o anticristo vai te afligir. Eu te faço uma pergunta: o Deus que não tem sombra de variação, que não muda, mudou de ideia agora? Ele agora dá 2 chances para as pessoas. A última geração vai ter 2 chances. Jesus vai vir, você vai ver que você perdeu o seu tempo, que você fez escolhas erradas, mas espera aí que daqui a pouco eu volto de novo. Isso não existe, amados. Isso não existe em nenhuma passagem bíblica. Isso não existe em nenhum contexto bíblico. Em nenhum momento Deus dá 2 chances a ninguém. E a pergunta que eu faço: se hoje que ser cristão é fácil, comparado ao que a igreja primitiva passou, quem dirá que se hoje, sendo entre aspas fácil, quem dirá que aqueles que nesta facilidade não serviram ao Senhor, quando tiverem que dar a vida por Ele, vão servir? Qual é a razão disso? Por que Paulo está falando isso? Porque não existe esse tal arrebatamento. Não existe 2 voltas.
Não, mas não é que é a volta. A primeira igreja vai ser arrebatada. Aí na segunda ele volta. Aonde está escrito isso? Em nenhum texto. Em nenhum lugar. Paulo está falando, por que vocês estão preocupados? Primeiro o anticristo vai se manifestar. O filho da perdição. A apostasia. Como lemos em Pedro na semana passada. Em João, desculpa, 1 João. Nós não podemos ser confundidos por ele na sua vinda, falando do anticristo. Por isso nós temos que permanecer em Cristo. Então, se ele está falando que nós não podemos ser confundidos por ele, é porque nós, igreja do Senhor, estaremos aqui. Talvez eu e você não, mas a igreja do Senhor vai estar aqui. Não existe arrebatamento e depois uma segunda volta. Você nunca vai encontrar em uma Bíblia genuína isso. Não existe isso. O anticristo há de se manifestar. E após ele se manifestar, Apocalipse vem detalhar isso melhor e dar uma precisão mais clara sobre isso. Vamos abrir no capítulo 6 de Apocalipse, falar um pouquinho melhor sobre isso. O capítulo 6 é um capítulo que vem revelar a abertura do livro selado por dentro e por fora, que foi escrito antes da fundação do mundo. E esse livro ele vem falar sobre os principados que já estavam determinados sobre a terra. O primeiro selo revela o reinado e a força do diabo. Ele é o primeiro cavaleiro. Depois os 3 selos seguintes vêm falar sobre principados que ninguém pode mudar sobre a terra. Ninguém consegue tirar o domínio de Satanás da terra. Como ele declara a Jesus, todos esses reinos são meus. É dele. Ninguém pode revogar isso. Nem Cristo quer isto. Eu sei que a igreja quer. Eu sei que a igreja quer de alguma forma resgatar o mundo de novo, mas não é possível. Existem mais 3 principados determinados aqui. A morte, ninguém consegue fugir dela. Existe um outro principado declarado aqui, que é a dependência do dinheiro, do comércio. Todos os homens, bons ou ruins, dependem disso e não conseguem fugir dessa situação. O que significa principado? Um governo que você, por mais que você ache que você não depende, que você não é escravo disso, somos dependentes disso, mesmo sendo filhos de Deus. E aquele que vem trazer sobre a terra guerra, destruição, tirar a paz da terra. Não se tem como, amados, simplesmente tirar isso da terra. O reinado de Satanás, do principado da morte, do comércio e da paz que foi retirada da terra. Isto não será arrancado por força alguma, nem por Deus. E ele vem revelando isso. Quando ele chega na abertura do 5º selo, ele fala do quê? Ele fala dos mártires em Cristo. E é aí que eu quero ler com os irmãos. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Presta atenção como eles morreram. Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, os mártires, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bom, vamos entender isso aqui. O 5º selo vem revelar uma ação sobre os mártires. Os mártires estão reservados num lugar diferente daquilo que Paulo fala em Coríntios 15, daqueles que morrem e estão dormindo. Pelo contrário, diz que eles estão debaixo do altar, esperando um certo momento e um acontecimento. E eles direcionam a sua palavra a Deus, dizendo assim: Deus, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue, o que nós passamos? Ei, perceba, ele não está falando dos cristãos que morreram de causas naturais, daqueles que morreram por amor do Senhor. E ele olha: ó santo dominador, o Senhor não vai vingar o nosso sangue? E eles estão clamando ali. Olha o que o Senhor diz, versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Então o que o Senhor diz para os mártires? Calma, eu sei que vocês querem que eu venha trazer vingança sobre os homens, mas ainda é necessário, falta ainda um número, falta ainda um número para ser completo. Existem mais um povo que vai morrer como vocês morreram. Tem um povo que ainda vai passar pelas mesmas coisas que vocês passaram. Vocês precisam esperar um pouquinho mais. Guardem isso, porque a abertura do próximo selo, que é o 6º selo, é nada mais, amados, do que a volta do Senhor. E isso está numa sequência, isso está numa ordem. Lembrando que os 4 primeiros selos já aconteceram lá no Éden. O reinado, aquele que recebeu a coroa, saiu vitorioso e para vencer o diabo. Porque ele não tem uma espada, ele tem um arco, diz o início desse capítulo, para lançar flechas ou dardos. Cristo não tem arco. Depois ele fala dos outros principados. Aí ele vem falar sobre os mártires. Os mártires existem de 2000 anos para cá. Não existem mártires antes de Cristo. E aí depois disso vem a abertura do 6º selo, que é o versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então o que é o 6º selo, senão a volta de Cristo? Percebem a sequência? Por que ele está tão preocupado em falar que a abertura do 5º selo é a revelação do desejo dos mártires de clamar por justiça, e o Senhor falar: calma, o número de vocês ainda não está completo. Ainda tem um pouquinho de pessoas que vão morrer como vocês. Espera um pouquinho. E na sequência, Jesus volta. Vamos abrir em Mateus, primeiro evangelho, sequenciado aqui, lá no capítulo 24. Percebe que nós não estamos falando de um versículo. Nós estamos contextualizando quantas passagens bíblicas forem possíveis ainda hoje no nosso tempo. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. E, acharam aí todos? Vamos lá. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, o alicerce, a parte de baixo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Os discípulos tinham curiosidade de saber: Jesus, quando o Senhor volta? É possível falar? É possível nos deixar alguns sinais? É possível nos ensinar algumas coisas para nós percebermos quando estiver chegando perto este tempo? Essa era a dúvida deles. Jesus então inicia, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, esse é o segredo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque ainda é mister, ou seja, é necessário ou propósito, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que ele está dizendo? Se você quer saber o que vai anteceder a volta de Cristo, comece a olhar para esses sinais. Ele fala assim: olha, vocês vão perceber que muitos falsos cristos vão aparecer. E eu já falei isso aos irmãos. Os anticristos não são pessoas
caricatas, com uma roupa branca, com uma faixa vermelha, barbudo, que fala ao Pai. Não é isso o anticristo. O anticristo, amados, são aqueles que têm apresentado ao povo um Cristo falso. Um Cristo que existe para te enriquecer. Um Cristo que existe só para te curar. Um Cristo que existe para negociar e barganhar com você. Um Cristo que quer comprar a sua fidelidade com bênçãos. Este Cristo é falso. E está crescendo o número de falsos cristos em toda a terra. Outra característica, muitas guerras, muitos conflitos. Olha o que ele continua dizendo. E ouvistes de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, né? O versículo 6, agora o 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso tudo é terrível, é ruim, mas é o início, não é o fim, é o início. Isso tudo, amados, nós estamos cada ano vendo com mais intensidade, com mais gravidade. Um ano pior do que o outro. Isso está se cumprindo. Mais do que Cristo fala aqui ainda nesse trecho, também está se cumprindo. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Um dos sinais do fim dos tempos é o aumento significativo de traições, de decepções, de frustrações nos relacionamentos, em todos os sentidos. Não é só casal. Em todos os sentidos. A traição, as decepções, as frustrações, de todos os sentidos, dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, da igreja para com o pastor, do pastor com as ovelhas, entre todos, isto é uma marca do fim dos tempos. A falta de confiança em qualquer um, palavra não se vale mais nada, compromisso não se tem, não se pode mais confiar em nada, em todos os aspectos e relacionamento estão sob suspeita. Isso é um sinal do fim dos tempos. Não é porque, porque hoje existem muitos recursos, tecnologia. Não, amados, isto é um sinal do fim dos tempos. Mas Jesus está dizendo, isto ainda não é o fim. Continuemos. 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, ou multidões. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já falamos aqui uma vez, o que esfria o homem é o pecado. É isso que esfria o homem. É iniquidade. Como iniquidade? As pessoas pensam que iniquidade e pecado são coisas grotescas. Prostituição, muitas, amados. Muitas outras coisas são iniquidades. A Bíblia fala de glutonaria, é obra da carne, é pecado. A Bíblia fala de briga, de contenda, de dissensões, é iniquidade. Tudo isso esfria o seu amor para com os homens e para com Deus. O pecado já é uma demonstração da sua falta de relação com Deus. Só que o amor que ele está falando aqui não é o amor de você para com Deus, não só isso, entre as pessoas. Por que coincidentemente, olha como a Bíblia ela vai se amarrando. Você vai lá no capítulo 3 e no capítulo 4 da segunda carta de Paulo ao irmão Timóteo, o que ele fala sobre o fim dos tempos? Que uma das características do fim dos tempos é que as pessoas serão extremamente egoístas, pensando só em si. Ou seja, não existe amor para com o próximo. Não existe preocupação para com o próximo. Não existe compaixão. Não se pode perdoar. Não se pode tolerar. Não se pode aceitar nada, tudo é motivo de decepção plena. Ele está dizendo, isto é a marca do fim dos tempos. E quando isto for uma evidência na minha vida, também é uma evidência de iniquidade. É a iniquidade, é o pecado que nos esfria. Então se você sentir um pouco frio na tua relação com Deus ou com os homens, tenha absoluta certeza, porque a Bíblia não mente. Você pode achar alguma desculpa.
Você pode querer se justificar de alguma forma, mas a Bíblia diz, é iniquidade que está se alastrando por dentro de você e você não está percebendo. Isso esfria. O amor é a presença, porque Deus é amor. Então, se existe amor, existe comunhão com Deus. Se não existe amor, não existe comunhão com Deus, porque Ele é amor. Amor não é um sentimento. Amor é a própria presença de Deus em mim. Por isso que Ele é o caminho mais excelente. Por isso que Ele é o vínculo da perfeição. Por isso que tudo vai passar. Mas isto não. Então a ausência de amor é a presença da iniquidade. Bem simples. Ele termina dizendo o que? 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Aí é o problema. Jesus falou assim, quando tudo isso começar a acontecer, e crescer, e se alastrar pela terra, então virá o fim. Ou seja, depois disso, virá o fim. O que as pessoas pensam? Que o fim é a volta de Cristo? Não, amados. Enxergue a palavra fim como um grande pacote, que tem muita coisa dentro, inclusive a volta de Cristo. O fim não é um acontecimento. O fim é uma série de coisas que estão dentro de um pacote. Para você ter uma ideia, aquele livro selado por dentro e por fora, o 6º selo dele é a volta de Cristo. Sabe qual é o 7º selo? Toda a condenação do mundo, o tocar das 7 trombetas, a destruição dos homens, da terça parte da terra e depois a aniquilação total, a vitória sobre o diabo e o dragão. Então, o fim é um pacote com muitos acontecimentos, não é só a volta de Cristo. Ele fala assim, então virá o fim. É notório de que nós estamos inseridos até o versículo 14, 2019. Isso é inquestionável. Se você não tem essa certeza, leia um pouco de história e você vai descobrir que aquilo que é normal para você e para mim hoje, nunca foi normal no mundo. Nunca foi corriqueiro. Nunca foi tão evidente. Tudo isso que nós falamos, a falta de amor, a traição, de tudo. A falta de amor para com os homens, a falta de amor para com Deus, a falta de amor para com os animais, a falta de amor para com tudo. Isso é uma evidência do fim. Nós estamos caminhando para o fim. Mas o fim agora descrito por Cristo começa no versículo 15, vamos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenta. Presta atenção, 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar dos seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Pergunta que eu faço. A Bíblia serve para quem? Para o ímpio ou para o cristão? Para quem ela foi escrita? Para nós. Mas Jesus, eu não vou estar aqui. Eu já vou ter ido no arrebatamento. Se ele está falando, Diogo, quando você vê que essas coisas estão acontecendo, comece a planejar a sua fuga. Comece a pensar como você vai enfrentar o que está por vir. Nós estamos passando até o versículo 14, mas Jesus está dando um conselho. Quando você estiver vivendo tudo aquilo até o versículo 14, comece a pensar que pode ser que ainda a sua geração enfrente o que nós vamos ler aqui. Pode ser que você mesmo vá viver e experimentar isso aqui. Então comece a se preocupar. E ele não está escrevendo isso para o ímpio, porque ele fala aqui no versículo 20, você precisa orar. Ímpio não ora. Tome cuidado. Não olhe para trás. Se você tiver que fugir, fuja. Não fica, mas espera aí, eu esqueci minha carteira. Esqueça tudo, fuja. Escapa, salva a tua vida. Aquilo que os anjos falaram para Ló. Escapa-te pela tua vida, vai embora. Se você ficar, você vai morrer. Ele está dando o mesmo conselho. O mesmo conselho.
Mas se essa teoria de que o arrebatamento existe depois da volta de Cristo, por que ele está falando isso e nós não vamos estar aqui? Porque isso é uma mentira. Isso não existe na Bíblia. Você não vai achar nada na Bíblia que comprova ou que dá base para essa aplicação. Amados, e se nós temos um compromisso com a verdade, se nós temos um compromisso com a verdade, nós temos que falar a verdade. Para mim convém, eu tenho 2 filhos pequenos, não acreditar nisso. Me convém. Me convém falar assim, não, isso aí nada, você acha que Deus vai fazer isso? Você acha mesmo? Vai ler sobre a igreja de Laodiceia. Lá no final do capítulo 3, ele chega para a última igreja e fala assim, Laodiceia, Laodiceia, vocês vão aprender a comprar ouro provado no fogo. Vocês vão comprar de mim ouro provado no fogo. Eu vou purificar você. Vão sobrar poucos, mas eu vou pegar essa igreja e eu vou tornar ela pura. Eu vou fazer dela a minha vontade, mas vai ter que passar pelo fogo. Não vai ser desse jeito que vocês são hoje. Não vai ser dessa forma que vocês são hoje. Não vai ser essa mamata que vocês estão vivendo, porque isso levou vocês à acomodação, e isso levou vocês a viver uma vida de pecado dentro da igreja. E o Senhor promete à igreja de Laodiceia, vocês vão ser provados no fogo, vai ser refinado, vai passar na peneira. Ele já está dizendo lá. E ele vai afirmar aqui. Continuemos. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos escolhidos, eles vão estar aqui. É o motivo pelo qual o Senhor vai diminuir esse tempo, esse sofrimento, essa perseguição, por causa dos escolhidos. Agora presta atenção, amados, o mais importante de tudo isso, falando da grande tribulação que nós não estamos vivendo, pode ser esse ano, começar daqui 10 anos, na próxima geração, pode, nós não sabemos, o que nós sabemos é que nós já estamos até o versículo 14, é inquestionável isso, e que o mundo está caminhando para isso. Se eu pudesse, amados, falar para vocês, sem a Bíblia, as questões ambientais, eu já afirmaria aos irmãos, a nossa terra não tem mais do que 50 anos. Com tudo que nós... Se o homem parar hoje, com tudo que ele faz de errado, mesmo que ele pare hoje, o trem está sem freio e não vai parar. E não tem mais 50 anos. E eu sou muito otimista. Não tem. Não tem, amados. Isso, esquece, não é Bíblia, não é pastor. Se você começar a estudar com calma, olha o que os Estados Unidos está vivendo. Olha o que nós estamos vivendo em termos de clima. Não é normal. Ah, não, isso acontece a cada 500 anos. Quem que media a temperatura 500 anos atrás? Quem? Você falar que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, amados, o que está acontecendo com a terra, claro que nós temos uma promessa que nos blinda, dada lá na arca, no fim do dilúvio. Ninguém vai ser consumido pelo calor do sol. Ninguém vai ser consumido, a terra vai ser metade dela consumida por causas naturais. Deus prometeu isso. Mas o que está acontecendo é a intensidade das ocorrências. As chuvas estão cada vez num período menor, caindo com mais força, mas num período menor. A escassez já tem assolado muitos. Nós estamos anestesiados porque vivemos num país maravilhoso. Maravilhoso. Ele está falando assim, que vão ser difíceis esses tempos. Mas agora presta atenção, amados, porque se for, cabe a nós enfrentar este tempo, o principal conselho do Senhor está agora, vem aqui, né, a partir do versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Qual que é o conselho do Senhor? Quando isso estiver acontecendo, vão aparecer muitas pessoas, falsos profetas, que vão fazer sinais, prodígios, como Cristo fazia. Vão curar pessoas, vão restaurar a visão dos cegos,
os coxos vão andar. Sabe qual é o conselho de Jesus? Repreenda-os, exorta-os. Diogo, não vai ver, foge, esconde os teus olhos disso, porque quando você vê uma perna nascendo instantaneamente na sua frente, você não vai mais crer em Cristo. Você não vai mais crer em tudo que você lutou para chegar até aqui. O que ele está dizendo? Que se você ver, toda a sua fé em Deus vai por água abaixo e agora você vai passar a crer nele, porque os teus olhos estão vendo, e nós acreditamos na cura e não na graça. O legalismo judaico já vem nos ensinar a acreditar nas obras e não na graça. E de repente você vai ver, mas como pode esse homem não ser de Deus? Olha o que ele fez, olha o câncer, olha a ferida que foi arrancada, a cegueira tirada. Sabe qual é o conselho de Jesus? Não é, faz um jejum de 40 dias e vai lá enfrentar ele. Ele fala assim, não vá atrás. Parece covarde, mas é sábio. Fuja. Esconda os teus olhos disso. O conselho de Cristo é, não vá se envolver, não tenha curiosidade de ver, não vá lá, porque se você ver, tudo vai mudar para você. Olha a continuação. 25, eis que vou-lo tenho predito, estou avisando. 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Não sei se a sua versão está abutre. É águia. A versão correta é águia. Mas águia não é atraído por carniça. Águia não é atraído por cadáver. O que é atraído por cadáver é esses escritores que querem colocar uma linguagem mais fácil. Ei, o cara aqui esqueceu, ó, ele colocou águia, mas na verdade é cadáver. É abutre, é urubu. Porque a águia não persegue cadáver. O que Cristo está falando? Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o cadáver. Ele vai nos atrair para a sua presença, porque nós, como a Bíblia descreve, somos como águias. Não precisa ir atrás de Cristo. Quando eu voltar, eu vou atrair vocês para mim. Vocês não precisam vir atrás. Vocês não precisam acreditar, vai ali, olha naquela igreja, estou vendo mover, está acontecendo isso, você viu o que está acontecendo na Europa? Tem um homem lá que está fazendo isso. Ele está falando assim, não se preocupe, minha igreja, não se preocupe, porque quando o cordeiro que foi morto vier, ele vai atrair, como o cadáver faz com os abutres, mas ele não nos chama para deixar claro a mensagem, ele vai atrair as águias. Você não precisa ir atrás, é o que ele nos ensina. É o conselho que ele está dando. E aí talvez você pense assim, tudo bem, mas isso tudo é para quem ficar para a tribulação. Eu fui arrebatado antes. Versículo 29. Vocês viram que até agora ninguém falou da volta de Cristo. E logo, o que está escrito aí? E logo, qual que é a palavra? Antes, durante ou depois? E logo depois da aflição daqueles dias, olha o sexto selo, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele virá com os seus anjos e com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É depois. Não tem Cristo voltando antes da grande tribulação. Não na minha Bíblia e nem na sua. Talvez você consiga achar alguma Bíblia aí que fale isso. É depois. Por isso Paulo está falando o quê para os irmãos lá em Tessalonicenses? O que vocês estão preocupados com a vinda de Cristo? Se o filho da perdição ainda não se manifestou. Se a apostasia, que é isto que nós estamos lendo até o versículo 28, do 15 ao 28, ainda não aconteceu. Por que a preocupação? Amados, isso é o que a Bíblia diz.
Os homens podem falar qualquer coisa, como eu costumo falar, uma frase que eu gosto bastante de falar: para falar até papagaio fala. Mas a Bíblia não diz isto. O que ela diz que é depois das aflições daquele dia. E aí Jesus deixa uma pista, porque é uma pista relacionada a uma profecia, a uma promessa, que conta a história de uma figueira. Preste atenção agora. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Parece confuso? Que parábola é essa que Jesus está dizendo? Porque é uma parábola que está associada a um tempo. Ele fala assim, que quando estas coisas começarem a acontecer, não vai passar uma geração. Ele, quando fala da parábola da figueira, ele diz assim, que olha, presta atenção, a figueira ela está seca, mas de repente começa a brotar, tem algumas folhas que começam a sair, ela começa a reviver, e ela começa a se preparar para o verão, tempo da colheita. O que ele está dizendo? Quando nós entendemos e aprendemos sobre essa parábola, a figueira é Israel, que até o fim da Segunda Guerra Mundial não tinha nem sequer Estado. Eles tinham perdido a posse da terra. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU decide formar o Estado de Israel. E a figueira começa a brotar. E os ramos começam a tomar forma. E uma nação que não existia um judeu sequer, hoje já são mais de 6 milhões. São mais judeus do que o número de judeus que Hitler matou no Holocausto. Está florescendo. Em menos de uma geração. Para alguns, uma geração é 70 anos. Mas a Bíblia determina uma geração em 120 anos. Então, se você considerar que a tomada de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, ou em 67, ou o restabelecimento do Estado de Israel, tendo a sua capital sendo fundada como Tel Aviv, e ainda Jerusalém não podendo ser deles, amados, o que nós sabemos que Jesus está falando é que é o seguinte, um dia essa figueira ia começar a brotar, e esse é o principal sinal do fim dos tempos. E quando ela começar a brotar, saiba que não passará uma geração sem que tudo que vocês leram até aqui aconteça. Tudo isso vai acontecer em uma geração, em um ciclo de 120 anos. É por isso que os rumores de guerra estão inseridos aqui, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É por isso que tudo isso que nós estamos lendo aqui é tão comum e real. É desta maneira que surgirá a manifestação do anticristo. Quero lembrar aos irmãos, o anticristo não é o Lula ou o Jair Bolsonaro. Primeiro entenda que o anticristo ele é judeu. Ele é judeu. Porque se ele não for judeu, ele não vai cumprir todo o protocolo do Messias, na qual este povo espera. Então ele não é um brasileiro, não é um chinês poderoso, um americano louco, o Trump. Não, amados. Se você pegar a Bíblia, você vai entender que o anticristo é o Messias esperado dos judeus. E ele vai cumprir todo o protocolo. Ele vai cumprir todo o protocolo. Não vai ser um brasileiro que vai enganar os judeus. Nem Cristo verdadeiro conseguiu convencê-los. Mas o que o Senhor está ensinando aqui, e que eu quero deixar para os irmãos hoje, é que, dentre muitos falsos profetas, como falávamos na semana passada, o anticristo, esse é o caminho. Ele é aquele que vai anunciar a volta definitiva de Cristo para levar a sua igreja. E vai acontecer dentro desses moldes. Eu não sei o que você aprendeu até hoje, e nem aonde está escrito, mas isto é a verdade. Lemos em 1 João, lemos em Tessalonicenses, lemos em Apocalipse, lemos aqui em Mateus o próprio Cristo descrevendo passo a passo. É isso que vocês querem saber? No Monte das Oliveiras, discípulos, então eu vou ensinar vocês passo a passo. Primeiro vai acontecer isso. Depois o tempo vai mudar. E depois virá o fim. Jesus veio e explicou em detalhes. É assim que será constituído o fim de todas as coisas.
Podemos nós ainda, nesta geração, contemplar todas essas coisas. Mas que está próximo está. E não é um discurso, né, clichê. Jesus está voltando. Isso é fato, amados. Se você ler todos esses versículos que nós lemos aqui, principalmente até o 28, você vai ver, será que o Senhor avançou no tempo, olhou 2019 e voltou para contar? Porque parece que Ele está vivendo aqui entre nós. Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, onde quase tudo isso que nós estamos lendo aqui está tão distante quanto o tempo que se passou. Por isso nós temos que atentar, olhar com atenção para isso, para não ser enganados e confundidos. Amém?